Aí, como eu também coloco esse material no YouTube, vou só dar algumas informações aqui, que esse é o nosso encontro de alunos que estão estudando para o Enar em Psicologia, e eu montei um preparatório completo com todos os assuntos exigidos pela banca FGV, disponibilizei na plataforma e o link está na descrição deste vídeo. E aí nós podemos começar aqui a resolver. Assim, essas questões eu já resolvi muitas delas. Então, o processo é esse, né? Eu realizo a leitura, a gente pensa juntos, elabora juntos o que isso está querendo dizer e vamos aprendendo, vamos errando, acertando juntos. Certo. Ó, César, 23 anos, sofre de transtorno depressivo maior, com ideação suicida permanente. César opõe resistência ao tratamento medicamentoso e psicoterápico, e recentemente atentou contra a própria vida ingerindo raticida. Em uma situação dessa gravidade e em consonância com os princípios da lei antimanicomial, cabe a internação compulsória promovida pela Justiça independentemente de parecer médico? Não. É que temos um erro, né? Precisa de um laudo, né? Encaminhamento médico e judicial para haver a internação compulsória. César deverá ser encaminhado para tratamento psiquiátrico no CAPS AD em regime ambulatorial. Eu acho que ele não, pelo menos, não falou sobre a questão das drogas, né? O Capitão D Uhum, seria mais voltado para essa questão da droga. isso mesmo. Errado. César só poderá ser internado se consentir expressamente no tratamento em regime hospitalar. Não. Um serviço residencial terapêutico pode garantir ao paciente César um ambiente protegido para sua estabilização emocional. Fiquei na dúvida dessa questão da residencial, um serviço residencial terapêutico, porque eu acho que esse seria mais para a questão da população de rua, né? É, Uhum. nesse sentido. Não sei, mas esse daqui eu ficaria na dúvida. E a internação involuntária a pedido da família pode ser uma medida temporária necessária para a proteção do paciente. Involuntária não, porque mesmo a pessoa em surto, ele tem autonomia, né? Que é um dos princípios da bioética e de algum. Então, eu acho que eu ficaria com a D. É. No entanto, eu penso que o serviço residencial terapêutico é para aquelas pessoas que passaram muito tempo internadas em hospitais, ou realmente Uhum, pessoas que estão em situação de rua. No caso dele, ele sofre de depressão e uhum. se põe ao tratamento, né? Nem quer tomar medicação, nem quer fazer psicoterapia. E tentou contra a própria vida. Então, ele já Aí a cometeu... família que se responsabiliza por ele. Entendi. Exato. Por isso que a letra E. Por Uhum. isso que a letra E. Essa questão da internação involuntária, né? Eu fiquei na dúvida disso, porque a pessoa tem autonomia para escolher como que ela quer, né? Só que aí a gente Sim. prioriza a vida. E ele está cometendo contra a própria vida, mesmo num processo de adoecimento. Uhum. Certo. Aqui ó, temos alguns assuntos. Ó. Essa questão aborda as situações de risco à vida e internação psiquiátrica. A Lei 10.216 de 2001 estabelece que a internação psiquiátrica deve ser sempre a última alternativa e restringe-se a situações em que os recursos extra-hospitalares se mostrem insuficientes. Existem três tipos de internação: a voluntária, com consentimento do paciente; involuntária, sem o consentimento, a pedido de terceiros, família ou responsável legal; e compulsória, determinada pela justiça. A internação Uhum. involuntária pode ser solicitada pela família diante de risco iminente à vida, como em situação de tentativa de suicídio, sendo medida temporária, devendo ser informada ao Ministério Público. O objetivo é proteger a integridade do paciente até sua estabilização.
Uhum. Aqui, ó, por que não é AD? Serviços residenciais terapêuticos são voltados à reabilitação psicossocial de pessoas com longa institucionalização, não para situações agudas de risco iminente. Uhum. Vamos adiante. Crianças e adolescentes são vítimas frequentes de violência sexual cometida de diversas formas, trazendo prejuízos emocionais prolongados e imensuráveis. Sobre essa forma de violência, é correto afirmar que a exploração sexual se caracteriza pelo uso sexual da criança ou adolescente com ou sem fins comerciais e lucrativos, como no turismo sexual, no aliciamento para a prostituição e na produção de material pornográfico. Eu acho que sim. Uhum. O abuso sexual é definido pela prática de atos sexuais com crianças e ou adolescentes visando a gratificação sexual do adulto através de relações carnais comprovadas em exame de corpo de delito. É. Fico em dúvida essa. Essa questão de elas podem ser comprovadas, mas aqui parece que houve uma generalização. O abuso sexual, ele também pode não ser comprovado em exame de corpo de delito. Às vezes o adulto passa a mão numa criança já é um abuso sexual. Uhum. Então eu não marcaria essa. Na maioria dos casos, o abuso sexual ocorre dentro ou perto do ambiente familiar, sendo o abusador alguém próximo da criança, adolescente, pessoa de seu convívio e com quem mantém uma relação de confiança, afeto e subordinação. Não necessariamente, né? É. O abuso sexual pode ser cometido por todos, não só pelas pessoas que estão próximas da família. Uhum. O abusador sexual, também conhecido como pedófilo, é alguém com um diagnóstico psicopatológico caracterizado pelo interesse sexual compulsivo e exclusivo por crianças. Muito generalista essa alternativa. Sim. A denúncia do abuso pela criança ou adolescente se torna possível em função do pacto de silêncio familiar, e o segredo é mantido também pelo medo da vítima de ser desacreditada. Não. Acho que seria a letra A mesmo. Exploração sexual. Vamos marcar ela. Errada. É a letra C. Eu Na fico maioria meio dos confuso casos, nisso. o abuso sexual ocorre dentro ou perto do ambiente familiar, sendo o abusador alguém próximo da criança, pessoa de seu convívio e com quem mantém uma relação de confiança, afeto e subordinação. Vamos ver por que não é a letra A. Afirma que a exploração sexual ocorre com ou sem fins comerciais, porém, por definição, ela sempre envolve benefício financeiro ou comercial para o explorador. Ah, Hum. isso aí eu não sabia. O abuso sexual é qualquer ação com conotação sexual imposta à criança ou adolescente, envolvendo ou não contato físico. Já a exploração sexual envolve vantagem financeira ou comercial. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente e a literatura especializada, como o Manual de Atendimento à Criança, a maioria dos casos ocorre no ambiente doméstico, com agressores próximos e em relação de confiança, afeto e muitas vezes subordinação. Ah, tá. Perfeito. Isso daí foi. Essa foi complexa. Uhum. Vamos adiante. A psicodinâmica do trabalho é uma abordagem teórico-técnica desenvolvida pelo psicanalista francês Christophe Dejoux, que busca compreender como as demandas do trabalho impactam a saúde mental dos trabalhadores. Dejoux introduziu o conceito de normalidade sofrente, que se refere ao conjunto de doenças mentais decorrentes de condições laborativas desfavoráveis.
Eu acho que, eu não sei, eu fiz essa questão esses dias, eu não sei se é essa A, não. Ao estado de satisfação pessoal obtido pelo condicionamento social e pela realização do trabalho. Não, aqui fala sobre sofrer, né? E aqui é satisfação Sim, pessoal. A ineficiência das estratégias defensivas adotadas contra o assédio moral no ambiente de trabalho. acho que também não é, não. Sossego. Ao resultado alcançado na luta contra a desestabilização psíquica provocada pelas pressões do trabalho. Hum, hum. A análise das conquistas possíveis quando presente a solidariedade entre os membros do coletivo trabalhador. Não, esse daí também não é, não. É letra A mesmo. Para mim, a letra A está mais adequada. Ixi, Errado. É a letra D. Ao resultado alcançado na luta contra a desestabilização psíquica provocada pelas pressões do trabalho. faz sentido isso daí. Deixa eu ver aqui. Ele propõe que o sofrimento psíquico decorrente do trabalho é um fenômeno constante, mas nem sempre se traduz ao adoecimento mental. O trabalhador desenvolve estratégias individuais e coletivas para enfrentar as pressões, criando uma normalidade que, apesar de funcional, é marcada por sofrimento. Deixa eu aceitar aqui quem quer entrar. Normalidade que, apesar de funcional, é marcada por sofrimento. Essa luta cotidiana para manter o equilíbrio psíquico, mesmo sob condições adversas, é o cerne da normalidade sofrente. Porque não é a letra A. Reduz a normalidade sofrente apenas a doenças mentais, ignorando o aspecto de enfrentamento e adaptação. Agora alguém tentou entrar, será que eu recusei sem querer? Deixa eu ver aqui. Aí conseguiu entrar, achei que eu tinha recusado. Vamos à próxima. Bianca está acolhida há 6 meses, ainda sem definição jurídica sobre sua situação. O marco legal da primeira infância reconhece a importância desse período inicial da vida para o desenvolvimento infantil. De acordo com as teorias que abordam o desenvolvimento emocional e cognitivo dos bebês, assinale a afirmativa correta. Dr. Winnicott destacou a figura da mãe perfeita, cuja presença sensível e responsável é fundamental para o desenvolvimento emocional saudável do bebê. Quem aí gosta de psicanálise? É a mãe suficientemente boa, né? Não seria a mãe perfeita. John Bowlby criou a teoria do apego, defendendo que o vínculo seguro e insubstituível permitivo. Criou a teoria do apego, defendendo que o vínculo seguro e insubstituível com os genitores é condição indispensável para o desenvolvimento emocional e social do bebê. Essa questão de. Acho que tem duas palavras aqui que. Primeiro é insubstituível, né? E indispensável. Tem outras pessoas que podem fazer essa figura também paterna e materna, não só os progenitores. Verdade. E aí você coloca um pensamento crítico sobre isso, né? Porque não é só pai e mãe que
que vai propor esse vínculo. Exato. Melanie Klein enfatizou a importância do aleitamento materno no seio bom no primeiro ano de vida para a construção do mundo interno do bebê. Jean Piaget investigou o desenvolvimento cognitivo e apontou o período pré-operatório, 0 a 2 anos, como essencial para a construção do vínculo com o mundo. 0 a 2 anos é sensório-motor, já que eu já excluo. René Spitz pesquisou os efeitos da privação materna e identificou a depressão anaclítica, uma grave regressão emocional e física em bebês privados do contato adequado com a mãe ou substituto. Essa é complexa. Bom dia para quem chegou agora. Quem é da psicanálise para nos ajudar a responder essa questão? Eu ficaria na letra C. O meu palpite é letra B. Defendendo que o vínculo seguro e insubstituível com os genitores é condição indispensável para o desenvolvimento emocional e social do bebê. Só esse termo insubstituível que me faz duvidar. E por que não a letra A também? Alguém tem algum palpite? A letra A também estaria, assim, não é a mãe perfeita, né? Não sei. Não é esse termo, né, que talvez que o Winnicott utiliza. Sim. Então acho que a gente pode excluir ela. Então ficamos entre B e C. Todos errados, a resposta é a letra E. Deixa eu conferir esse gabarito. É isso mesmo. Vamos entender aqui. O desenvolvimento emocional do bebê depende de relações afetivas estáveis. René Spitz, psicanalista, estudou crianças privadas de contato materno e descreveu a depressão anaclítica, uma regressão física e emocional em bebês separados de suas figuras de apego. Esses estudos embasaram políticas de proteção à infância e mostram como a ausência de cuidados adequados pode comprometer o desenvolvimento global. Ele foi fundamental ao demonstrar, por meio da observação em instituições, que bebês privados do contato adequado com a mãe ou substituto desenvolvam sintomas graves, apatia, atraso no desenvolvimento, doenças físicas e até morte. Spitz nomeou esse quadro de depressão anaclítica, mostrando cientificamente a importância do vínculo para a saúde do bebê. Vamos ver porque as outras estão erradas. O Winnicott não fala em mãe perfeita, mas sim em mãe suficientemente boa. Perfeito, como você disse. Bowlby criou a teoria do apego, enfatizava a importância de um vínculo seguro com um cuidador principal, não necessariamente os genitores. Excelente análise que você fez. Melanie Klein destacou fantasias e experiências com o objeto materno, mas não reduziu o desenvolvimento ao aleitamento ou ao seio bom, sendo esta uma simplificação equivocada de sua teoria. Piaget classificou o período de 0 a 2 anos como sensório motor e não pré-operatório. Perfeito. O psicólogo americano Martin Seligman, conhecido como o pai da psicologia positiva, desenvolveu um modelo baseado em 5 elementos essenciais para a promoção do bem-estar subjetivo. De acordo com essa abordagem, um elemento fundamental para a conquista desse estado de satisfação é o reconhecimento dos padrões sistêmicos nas dinâmicas familiares,
a descoberta de um senso de propósito e significado na vida, o desenvolvimento da capacidade de estar só na presença do outro, a compreensão de que saúde mental consiste na ausência da doença mental, essa daqui é estranha, o foco na resolução das emoções reprimidas e em crenças limitadoras do passado, também não, porque se assemelha à psicanálise. Ah, também eu marcaria, porque tem mais a ver com a questão da sistêmica, não com a psicologia positiva. Ficaria entre as duas. Capacidade de estar só na presença do Eu, outro. eu acho Certo? que é a B. Uhum. Ô, gente, também penso que seja B, viu? Perfeito. É isso mesmo. Vamos entender o porquê. Os 5 elementos essenciais para o bem-estar, segundo Seligman. Emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, significado e realização. Significado refere-se à percepção de propósito na vida, sentir que pertencemos e contribuímos para algo maior do que nós mesmos. Esse é um dos pilares para a promoção do bem-estar, segundo a abordagem da psicologia positiva. Padrões sistêmicos, da terapia familiar, capacidade de estar só na presença do outro refere-se a conceitos psicanalíticos de Winnicott. Saúde mental com ausência de doença mental, essa é uma concepção limitada e desatualizada. E foco na resolução de emoções reprimidas, terapias cognitivas e psicologia analítica. Suas cores são as de outrora, com muito pouca diferença. O roxo foi-se quase embora. O amarelo é vaga presença. E em cada cor que se evapora, vê-se a luz do jardim suspensa. Cecília Meirelles, Mar Absoluto e outros poemas. No trecho do poema de Cecília Meirelles, as cores são utilizadas como elementos simbólicos que transmitem sensações e estados emocionais. Com relação à psicodinâmica das cores, que estuda como as cores influenciam a psique humana, analise as afirmativas a seguir. Na psicodinâmica das cores, o roxo está associado à espiritualidade, à nobreza e à profundidade emocional, além de outros significados simbólicos e psicológicos. O amarelo é uma cor que representa luz, alegria e vitalidade, mas também pode simbolizar inquietação, fragilidade, quando aparece de forma tênue. A luz branca do sol representa a ausência de todas as cores e não exerce influência, por isso não tem importância na psicodinâmica das cores. O que vocês acham? Eu ficaria na 1 e na 2. Como verdadeiras? Sim. Pois é, a luz branca também é cor, né? Embora, e dizem que não tem importância na psicodinâmica. Eu acredito que essa seja uma afirmativa errada. É isso mesmo, 1 e 2. A luz branca contém todas as cores do espectro visível. Sua influência psicológica é de pureza, paz e amplitude, e não ausência de cor. Perfeito. Clarice sempre jogou tarô profissionalmente e recentemente terminou a graduação em psicologia, tendo se registrado no CRP de Sergipe. Desde que concluiu a formação profissional, a psicóloga passou a divulgar nas redes sociais anúncios de atendimento psicológico
acompanhado do jogo de tarô. Segundo as disposições contidas no Código de Ética Profissional do Psicólogo, Clarice poderá realizar os jogos durante as consultas, desde que maneje o tempo das intervenções psicológicas. Não. Deverá jogar tarô em todas as consultas, pois se comprometeu quando divulgou o serviço. Não. Não. Deverá solicitar a anuência do Conselho Regional de Psicologia para associar o tarô com os trabalhos psicológicos. Não. Não poderá jogar e nem divulgar o tarô como parte dos serviços psicológicos. Sim. Sim. E não deverá jogar o tarô para pacientes que não estejam abertas à experiência do jogo. É isso mesmo. O CFP estabelece que o psicólogo deve basear sua prática em métodos e técnicas comprovadamente reconhecidos pela psicologia. Isso significa que práticas como o tarô não possuem validação científica como ferramenta psicológica. Não podem ser associadas aos serviços psicológicos. Gláucia tem um filho de 4 anos, Lucas, que pouco fala ou interage com os demais, apresentando dificuldades em expressar ideias e sentimentos, além de não conseguir manter contato visual. Também expressa inabilidade para lidar com mudanças na rotina que o irritam e incomodam, bem como também mostra estereotipia de movimentos em algumas ocasiões. Diante do caso descrito, é possível considerar que os comportamentos de Lucas sejam sugestivos de Letra transtorno A. do espectro autista, perfeito, Sim. bipolar, desafiador, de conduta e TDAH. Questão tranquila, né? Isso foi boa. Transtorno hipercinético de conduta. Envolve hiperatividade e comportamentos de oposição ou desafio. Desde o advento da Constituição Federal de 88, um novo cenário passou a se configurar no Brasil, construindo-se progressivamente demandas para a atuação de psicólogos na interface com o sistema jurídico legal. Nesse contexto, é esperado que o psicólogo crie e aplique estratégias de promoção de saúde para os envolvidos em demandas judiciais, garanta espaços de escuta e de autonomia da pessoa na resolução de conflitos, oriente, encaminhe e desenvolva intervenções psicossociais. Para mim, a letra E. Todas corretas. Isso mesmo. Promoção de saúde, garantia de escuta e autonomia e intervenções psicossociais. O psicólogo social Harold Kelly, que se preocupou em entender as trocas sociais, teorizando que as pessoas concorrem mutuamente na expressão comportamental da sociedade, e seus estudos são conhecidos como a teoria da interdependência, da asserção, da causa madura, dos motivos determinantes da comunicação coletiva. O que vocês acham? Eu acho que a A não é. Por quê? Porque a interdependência, um depende do outro. E ele está falando sobre uma questão das trocas sociais. Pode ser também, não sei. Acho que eu iria de E, viu? Mas sem muita segurança.
Essa questão das pessoas concorrerem, a interdependência é um dependendo do outro. Então, para mim, não estaria certo por causa disso. Temos um palpite na letra E. Eu acho que eu iria de letra D. Motivos determinantes. De causa madura, faz lembrar de processo de amadurecimento. Talvez não tenha relação com o que está solicitado. Uhum. Honestamente, eu não sei o que significa asserção. Uhum. Eu vou excluir. Interdependência é um palpite. Talvez seja também pensando mais um pouco. Porque qual é o conceito de interdependência? Sei, me lembra autonomia também, né? De Sei. depender de outros para conviver socialmente? Talvez. Motivos que determinam. Vou marcar a letra D. Mas é a letra A. Vamos entender por quê. A teoria da interdependência foi proposta por Harold Kelley em parceria com John. Ela explica como os resultados das ações de uma pessoa em um relacionamento social dependem das ações do outro. Ou seja, as pessoas não agem isoladamente, mas sim em conjunto, influenciando e sendo influenciadas pelas escolhas e comportamentos mútuos. Da asserção. Embora o termo asserção esteja relacionado à assertividade e à expressão dos próprios sentimentos ou direitos, não é o foco dos estudos dele. Da causa madura, essa expressão não corresponde a nenhuma teoria de psicologia social. Dos motivos determinantes, essa alternativa é vaga e não se refere a uma teoria reconhecida no campo da psicologia social. Da comunicação coletiva. Comunicação coletiva pode envolver aspectos de interação social, mas não é o centro, não é o conceito central da teoria. Perfeito. O psicodiagnóstico ou diagnóstico psicológico possui caráter multifacetado, podendo ser utilizado em escolas, empresas, presídios. Assinale o que não caracteriza o diagnóstico psicológico. A observação comportamental caracteriza. Aplicação de testes projetivos também. Avaliação perene dos sintomas. Uso de métodos psicométricos também. A realização de diagnóstico diferencial. É a C. Isso. Uhum. O termo perene, constante, sem fim, não caracteriza o psicodiagnóstico. O diagnóstico psicológico é pontual e contextualizado, considerando o momento da avaliação. Ele não tem como objetivo o monitoramento contínuo dos sintomas ao longo do tempo, mas sim uma compreensão detalhada para subsidiar intervenções ou encaminhamentos. Beatriz e Gustavo se separaram após 10 anos de casamento, e a mulher começou a apresentar ansiedade e insônia depois do divórcio. Recentemente, Beatriz buscou por uma psicóloga, sendo iniciada uma intervenção psicológica. Dentre os benefícios da intervenção psicológica está o prolongamento dos pensamentos ansiógenos, Não. a comunicação passivo-agressiva,
Mesmo? A habilidade manipulacional Não. A letra E, a melhoria da da autoestima. autoestima. Incapacidade de estabelecer limites. Essa foi boa também, essa para não zerar. Como discutido pelo Conselho Federal de Psicologia, o conceito de dependência química é proveniente de uma perspectiva biomédica. Com relação ao paradigma biomédico no campo de drogas, é correto afirmar que valoriza os aspectos clínicos, sociais, socioculturais e políticos que constituem as práticas de cuidado no campo de drogas. Sim. Peraí. É hegemônico no campo de saúde, defendendo a integralidade do cuidado e a construção de uma rede intersetorial. Só agora eu entendi o comando. Peraí, tá? Sim. Pode continuar, viu, Vinícius? Considera que os diferentes usos de drogas configuram em si uma patologia, necessitando dos saberes dos especialistas. Explica os diversos fatores que incidem o uso e abuso de álcool e outras drogas, priorizando os determinantes sociais da saúde. Ou tendem a enfatizar as tecnologias duras de cuidado, sobretudo as internações hospitalares, baseando-se na lógica da redução de danos. Aqui, ele mostra um paradigma biomédico, né? Como as atitudes dos médicos da biomedicina em relação à dependência química. E para vocês, os médicos, valorizam os aspectos clínicos, socioculturais e políticos que constituem Não, as eles, práticas de cuidado no campo de drogas? eles Não. valorizam mais a questão patológica. Isso Uhum. mesmo. É hegemônico no campo da saúde, eles defendem a integralidade do cuidado e a construção de uma rede intersetorial. Não. Não. Considera que os diferentes usos de drogas configuram em si uma patologia, necessitando dos saberes dos especialistas. Sim. Eles explicam os diversos fatores que incidem no uso e abuso de álcool e outras drogas, priorizando os determinantes sociais da saúde. Não. Não. Tendem a enfatizar tecnologias duras de cuidado, sobretudo as internações hospitalares, baseando-se na lógica de redução de danos. Não. Quando fala em redução do dano, não. Pois é, só por isso, né? Uhum. Quem faz tudo isso aqui é a gente. Hum. É assistente social, é enfermeiro, é psicólogo. Então seria a letra C. Perfeito. Essa foi uma questão de interpretar a pergunta, né? Uhum. Por isso que primeiro eu não tinha entendido o comando, né? Uhum. É por isso que é necessário ter bastante atenção. E aqui nós também temos alternativas semelhantes. Ó, a B e a D são muito semelhantes sobre uma atitude profissional. Então já é uma possibilidade de erro, já é uma possibilidade de não ser essas alternativas. Porque tudo tá falando sobre a mesma coisa, de certa forma. Aí já abre um ponto de interrogação, né? O que a questão tá pedindo exatamente? Que às vezes a gente vai se deparar com questões, com assuntos que não sabemos, que nunca lemos, e aí parte para a parte de como interpretar essa questão, né? O que ela está querendo dizer, como a gente pode excluir alternativas para que a gente consiga acertar. Desafios éticos que perpassam a oferta assistencial no campo de drogas apontam para a importância de se compreender os contextos de vida dos usuários, sem julgar ou fomentar processos de exclusão social. Com relação ao cuidado no campo de drogas, é correto afirmar que
Deve-se priorizar o diagnóstico e o prognóstico, considerando a letalidade da droga para além do sujeito. A ética do cuidado determina que o direito à vida se sobrepõe à liberdade de escolha e autonomia dos sujeitos. Deve-se oferecer um tratamento com base em evidências científicas produzidas para a homogeneização dessa população. Os usuários podem conviver com graves iniquidades sociais e experiências de estigmatização que os afastam da busca de cuidado. Ou os usuários devem ser considerados em sua condição de doentes, sendo a abstinência da droga a exigência fundamental para o acesso aos serviços. Letra B, Vinícius. D. B, de B. bola. Para mim é essa. A ética do cuidado determina que o direito à vida se sobrepõe à liberdade de escolha e à autonomia dos sujeitos. Errado. Correta é a letra D. Vamos entender por quê. Primeiro, porque não é a B. A ética do cuidado não sobrepõe o direito à vida, à liberdade e escolha e autonomia. Pelo contrário, o respeito à autonomia é um princípio ético fundamental na prática psicológica. Eu acho que essa alternativa, ela, de certa forma, é como se a gente desse o direito da gente escolher pela pessoa, né? Tipo assim, se a pessoa está numa situação vulnerável, sendo usuário de alguma substância, e aí a gente ignora a escolha dele de fazer o uso e tenta de toda forma cuidar, né, para que ele não perca a vida, né, que ele tenha direito à vida. Mas a autonomia dele e a liberdade de escolha ainda vai ser um aspecto ético e primeiro, né? Quando eu resolvi essa, eu também marquei essa alternativa. Eu achei, porque tem alguns usuários que não têm total discernimento, né, sobre a questão da vida. E o CRP, ele é muito categórico em relação a isso, que a vida é sempre mais importante do que a escolha do sujeito. Tanto que eu penso na questão do suicídio, por exemplo. A gente quebra, né, o sigilo ético a partir do momento que a gente sabe que existe um mal, né, para si. Então, fiquei meio confuso em relação a isso. Sim, mas relacionado ao ato contra a própria vida, não ao uso de Sim, drogas. é. Mas o uso de droga está bem, assim, né, próximo. Em algumas perspectivas é considerado como um suicídio também, né? Um processo de antecipação da morte. Mas aqui é a letra D. De acordo com a Política Nacional sobre Drogas e as diretrizes do SUS, o cuidado deve ser centrado no indivíduo, considerando suas condições sociais, culturais e econômicas. É importante promover a inclusão respeitando a autonomia dos sujeitos. A letra D menciona que os usuários podem conviver com graves iniquidades sociais e experiências de estigmatização que os afastam da busca de cuidado. É isso. Em um cenário de acirramento da lógica neoliberal e de sucateamento das políticas sociais, foram concretizadas mudanças a partir do ano de 2016, que colocaram em risco o processo de consolidação da reforma psiquiátrica brasileira e os princípios da luta antimanicomial. Assinale a alternativa que aponta corretamente as medidas recentes que ferem
os princípios da luta antimanicomial no país. ênfase no papel dos centros de atenção psicossocial, que passaram a ser considerados protagonistas do cuidado. Isso aqui não fere, né, faz parte da rede de atenção psicossocial e da luta antimanicomial. Investigação, ou melhor, investimento em gestão para potencializar processos de trabalho e serviços de base territorial articulados em rede. Também não. Faz parte da luta. Aumento da fiscalização das comunidades terapêuticas, contingenciando a aplicação de recursos em tais dispositivos. As comunidades terapêuticas foram criadas para fazer parte dessa lógica neoliberal, né, para camuflar o que seriam os hospitais, né, trocando só de nome, mas continuar tratando os sujeitos adoecidos com exclusão social. Então, aumentar a fiscalização não é algo que fere a luta. Uhum. Centralização dos cuidados em saúde mental na atenção básica, promovendo uma perspectiva crítica do tecnicismo biomédico. Construção de um arcabouço legislativo para o incremento da implantação de leitos em hospitais psiquiátricos e outros equipamentos. Isso fere, né, Vinícius? Eu A acho que a letra E. É o que fere. Isso mesmo. Só fiquei com dúvida na letra D, deixa eu ver aqui. Centralizar os cuidados na atenção básica e promover uma perspectiva crítica do tecnicismo biomédico é coerente com a ideia de um cuidado integral. Sim, a atenção básica é a porta de entrada, né? Então, centralizar os cuidados lá e pensar criticamente o sistema tecnicista. Perfeito. Nos anos 60, a psiquiatria democrática italiana possibilitou uma prática crítica à psiquiatria tradicional, influenciando posteriormente a luta antimanicomial brasileira. A noção de desinstitucionalização foi um de seus pilares e se refere corretamente a transformar os manicômios em instituições humanizadas que possibilitem maior autonomia. Não, o objetivo é destruir os manicômios. Promover a deshospitalização dos usuários de longa permanência inseridos nas instituições manicomiais. Implementar uma rede assistencial em saúde mental que amplie o referenciamento para hospitais psiquiátricos. Acho que essa está errada. Diminuir o porte dos hospitais psiquiátricos, diversificando a oferta assistencial por meio das comunidades terapêuticas. Também não. Construir uma visão crítica sobre as instituições, denunciando práticas e saberes que produzem a exclusão social do louco. Para mim, ela é a letra B. Promover a deshospitalização. Eu acho que só não é a letra B porque usuários de longa permanência e de curta permanência. Também eles também têm que sair das instituições manicomiais. E não só o processo de deshospitalização dos de longa, mas os de curta também. Acho que é por isso que essa está errada. É a letra E, a correta. Construir uma visão crítica sobre as instituições, né, sobre as comunidades terapêuticas, sobre os hospitais psiquiátricos. E denunciar as práticas e saberes que excluem a pessoa que é considerada louca. Ó, a letra B. Promove deshospitalização por si só, não reflete o conceito. Promover deshospitalização. Por um instante eu esqueci até o que a questão queria dizer, né? Ela queria a noção de desinstitucionalização.
Com alguma dúvida nessa? A desinstitucionalização é um movimento que procura deslocar o foco da assistência à saúde mental de instituições fechadas, como manicômios, para um modelo que promova a inclusão e a cidadania dos usuários. Essa abordagem crítica busca questionar e transformar as práticas tradicionais que restringem a liberdade e a dignidade dos indivíduos. A desinstitucionalização deve construir uma visão crítica sobre as instituições. A gente vai parar nessa. Finalizar aqui esse momento da manhã. Eu vou abrir novamente a sala às 3 da tarde. Se vocês estiverem disponíveis, compareçam, vai ser massa. E agradeço a presença das duas. Obrigada. Obrigada, Vinícius. Até a próxima. Beijo, bom dia. Bom dia. Bom dia.